E agora nós vamos receber a palavra de Deus de uma forma graciosa, eu creio. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 5 em diante. Está escrito desta forma: Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai amado, Deus bondoso, cheio de graça, de misericórdia. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, porque Tu és Deus. Queremos agora pedir para o Senhor, fala conosco por meio da Sua santa e bendita palavra. Abre nosso entendimento e nossos corações, para que possamos ser fortalecidos nesta noite, diante do Senhor e pelo Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vivendo como Jesus viveu é o tema da mensagem de hoje. Irmãos, se nós analisarmos essa porção lida, nós vamos perceber que o tema forte que João trata aqui é o pecado. É quando nós infringimos a vontade de Deus segundo a palavra de Deus. E isso leva-nos a compreender um princípio precioso. A vida de cada um de nós aqui não é igual a uma corrida de 100 metros. Não é mesmo. A vida é muito mais semelhante a uma maratona de muitos quilômetros. Agora, como é que nós fazemos para viver bem, para ter uma vida assim que vale a pena? Nós, segundo o texto, precisamos viver como Jesus viveu. E o segredo para isso, nesta porção bíblica, está baseado em 3 diretrizes que a gente encontra aqui no texto de João. A primeira delas, se você quer viver como Jesus viveu, você quer ter uma vida boa, você e eu, nós não devemos encobrir nossos pecados. Diz o texto, Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Quando nós fomos salvos, quando nós cremos em Jesus Cristo, Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, diz a Bíblia. Somos então filhos da luz. Portanto, filhos de Deus, os que fazem o mal, aqueles que agem com perversidade, eles se encontram em trevas. A luz gera vida, crescimento, beleza,
Sabem, as plantas, principalmente, com exceção rara, elas precisam da luz. A gente só vê essas árvores, as folhagens verdejantes por aí, por causa do que a luz faz no seu desenvolvimento, no seu crescimento. A vida humana também é assim. Agora, o pecado, o erro, a transgressão, diz o texto que são trevas, é lugar de escuridão. De que maneira nós cristãos podemos encobrir, esconder nossos pecados, como eu disse há pouco? Mentindo. João mostra-nos aqui 3 níveis de mentira. O primeiro deles é quando a gente começa a mentir para os outros, para o próximo, acerca da nossa vida. Queremos que pensem que nós somos espirituais. Queremos que pensem, que as pessoas pensem que a gente não faz nada errado. Mas quando nós afirmamos isso como se fosse uma apresentação acerca de nós estamos mentindo. Primeiro para essas pessoas. Pessoas que vivem perto da gente, pessoas que vivem ao nosso entorno. Mas nós também logo começamos a mentir para nós mesmos. É interessante isso, né? Mentirmos para nós mesmos. E eu quero citar aqui um exemplo bíblico. Porque João diz assim: enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. O exemplo bíblico é Davi. Davi, a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. E ele primeiro começou a mentir para os outros, num dado momento crítico da sua vida. Aí depois ele começou a mentir para si mesmo. Lembre-se, quando Davi ele se interessou por uma bela mulher chamada Batseba, esposa de um soldado do seu exército. Davi, ele começou a mentir para as pessoas. Ele falou para o soldado: chama ela que eu quero conversar com ela. É rápido, que o próximo passo foi o adultério. Depois de ter cometido adultério, Davi começou a mentir para si próprio e mandou uma carta para a frente de batalha junto com o soldado Urias, marido de Batseba. Na carta estava escrito: mande esse soldado para o fronte mais perigoso da batalha, para que ele não volte. E ele foi. Imagine, Urias, cheio de honra, foi levando uma carta do seu rei para o general da sua batalha. E esse general pôs Urias, sem que ele soubesse, lá no fronte mais perigoso. E ele foi assassinado, ele morreu na batalha. E Davi começou a mentir para si próprio, como se estivesse tudo bem. Aí ele disse: eu não vou deixar a esposa de um soldado tão precioso como Urias, agora falecido, perecer. Eu vou tomar essa mulher para mim, vou cuidar dela. Era assim mesmo que acontecia naquele tempo. Porém, Davi tinha mandado o homem para a morte. E ele começou a mentir para si próprio como se ele fosse um benfeitor, como se ele fosse uma pessoa boa. Então, quando nós começamos a esconder nossos erros, nossos pecados, um abismo vai chamando outro abismo. Uma mentira vai trazendo outra mentira. E por fim, João diz que depois de mentirmos para os outros, depois de mentirmos para nós mesmos, nós começamos a mentir para Deus. O texto diz: chamamos Deus de mentiroso quando falamos que não temos pecados. O declínio espiritual fica ainda pior, porque quando eu minto para vocês, ou vocês para mim, existe uma grande possibilidade que as pessoas acreditem, não é? Mas quando a gente mente para Deus, tudo está patente aos olhos de Deus. Ele conhece a minha vida, a sua vida, os nossos pensamentos, o que está dentro do nosso coração, Deus conhece. Mas João diz que a gente começa a chamar a Deus de mentiroso, a mentir para Deus. Os cristãos que chegam a esse nível, gente, de mentir para outras pessoas, mentir para si próprio e mentir para Deus, são aqueles que se tornam mais hipócritas. São aqueles que normalmente cobram a vida de todas as pessoas. São aqueles que começam a olhar e falar: olha, você viu fulano, o que, que tem feito? Ah, isso aí, não. Depois fala que é crente, depois fala que é cristão.
Esse tipo de cristão é aquele que normalmente está com uma vida encharcada de problemas e vive escondendo esses problemas. O retrato do coração humano inspirado pelo Espírito Santo, aqui nesse texto que lemos, é arrasador. O cristão mente sobre sua comunhão, sua natureza. Eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas. O versículo 8 que lemos. É preciso se arrepender. Todos nós somos falhos. O que Deus quer é que nós reconheçamos isso, nos arrependamos dos nossos atos que não são tão bonitos assim e procuramos todos os dias mudar. Preciso de arrependimento e correr para Deus. Me ajuda, Senhor. Mas a segunda diretriz para ter uma vida boa, segundo o texto, é: precisamos confessar nossos pecados. O texto diz: se confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João usa um título aqui importante, uma palavra importante na vida cristã, que Jesus, ele foi o sacrifício por nossos pecados. Numa outra versão, propiciação por nossos pecados, ou seja, ele tomou o nosso lugar e ele se ofereceu em nosso lugar. Ele, sendo justo, pagou toda a nossa injustiça naquela cruz. A Bíblia garante que Deus amou o mundo. Diz lá João 3,16, o mesmo evangelista. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que tudo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus satisfez a lei santa de Deus. Satisfazer a justiça exigida por Deus deu-nos vida e vida abundante. Agora, e o advogado? O que significa Jesus ser o nosso advogado? Ele terminou já a sua obra aqui na terra. O ministério, o serviço de Jesus aqui na terra era se tornar carne. Nós estamos chegando pertinho do Natal, que a gente comemora o nascimento de Jesus. Ele se tornou carne, uma criança semelhante a todos nós aqui. Imaginou se agora todos aqui virassem um bebezinho? Que coisa linda, né? Imagina a Nádia, o bebezinho, a Simone, eu aqui na frente chorando. Jesus se tornou carne igual a nós. E nasceu, cumpriu o seu ministério, nunca pecou e se ofereceu como justiça de Deus a cada um de nós. E depois de terminar esse serviço aqui, ele foi elevado ao céu, está junto com o Pai. E diz a Bíblia que ele, junto ao Pai, é meu advogado, é seu advogado. Então João ele fala assim: olha, vocês não devem pecar. Mas, se por acaso alguém pecar, tem um justo advogado junto do Pai. Jesus hoje intercede por mim, intercede por você. Jesus é o nosso advogado. Ele representa todos os homens, todos aqueles que creem. Os que não creem em Jesus não representa. Ele é advogado daqueles que creem na sua obra realizada lá na cruz. Como advogado, ele ajuda o cristão, o crente, quando ele peca. Ao confessar os pecados, nós somos perdoados. O texto afirma isso. Tem um retrato muito bonito dessa cena lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias. Josué, o sumo sacerdote, estava diante do altar do templo e a Bíblia diz que sua roupa estava toda suja. Isso significa, na linguagem lá no livro do profeta Zacarias, ele estava cheio de pecados. O sacerdote. Mas quando o diabo o acusa diante de Deus, porque não tenham dúvidas, Satanás é real e ele, a Bíblia diz que é o acusador de cada um de nós diante de Deus. E aí, quando o sumo sacerdote ia oferecer no sacrifício, ele fala, Satanás fala, ele está sujo, ele está imundo, ele está cheio de pecados e diz que nesse momento Jesus interfere
e diz: troquem as roupas dele. E lhes são dadas roupas brancas, limpas. E ele, então, pode oficiar o seu ministério de sacerdote. É a representação do que Cristo fez por você e por mim. Quando o diabo vai nos acusar hoje, gente, ele é totalmente envergonhado por Cristo, porque Cristo nos deu uma roupa branca. Hoje pela manhã, minha esposa falou que quando Deus olha para nós, ele vê o seu filho Jesus e aí ele nos aceita. É isso mesmo. Nós temos um advogado junto do Pai. Ele nos defende, ele nos protege. Esta é a figura que se tem em mente quando Jesus é chamado de nosso advogado. Tudo o que precisamos, quando erramos, quando caímos, é confessar. Por isso que no culto a gente tem esse momento. Um conselheiro, isso aqui é um fato que um pastor narrou em um livro que eu li. Ele estava conversando com um membro da igreja e o membro estava muito triste e falou: olha, eu tenho feito tanta coisa errada. Eu tenho vivido uma vida lastimosa. Na verdade, eu tenho vivido dois papéis, um aqui na igreja e outro fora. E começou a se abrir com aquele conselheiro, com aquele presbítero, e contou várias coisas que ele fazia e falou: eu não estou feliz com a minha vida, só Deus sabe disso. E aquele conselheiro falou: você já leu o que está escrito na Bíblia? Que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você quer fazer uma oração aqui, confessar os seus pecados a Deus? Você falou para mim, mas falar com Deus? Ele falou: eu quero. Eu falei: então vamos orar. Aí os dois se ajoelharam naquele momento assim de comunhão, um com o outro, e comunhão com Deus. E o presbítero falou: pode orar. Aí ele começou a oração. Senhor, nós estamos na tua presença. Nós queremos te pedir perdão. O presbítero falou: para. Espera um pouco, olha, não me mete nessa situação sua, não. É só você. Você tem que confessar os seus pecados para Deus. Não me põe nessa situação, não. Você acabou de me contar um monte de... Você tem que falar direto com Deus. Isso ilustra, gente, como é que a gente tem que confessar pecados a Deus. Põe nome no teu pecado diante de Deus, não é diante dos homens, diante de Deus, Senhor. Olha, eu tenho deixado de fazer isso, e a tua palavra é clara, diz que eu tenho que fazer esse negócio, eu não faço. Senhor, eu tenho feito isso, e a tua palavra diz que eu estou errado. Eu quero que o Senhor perdoe por estes pecados. Fala o que você lembrar. Fale para Deus, abra o teu coração para Deus. A verdadeira confissão, gente, requer especificação dos nossos erros, dos nossos pecados. A esposa, quando vai orar a Deus, peça perdão pelos seus erros em relação ao relacionamento seu com o marido em relação à esposa, o namorado em relação à namorada, e assim por diante. Uns para com os outros. É difícil, eu sei que é difícil. É difícil falar o que a gente faz, não é não? É complicado, de vez em quando a gente fica com vergonha do que a gente faz. Mas quando a gente faz isso, diz João aqui para nós, você passa a ter vida boa, que o teu coração vai ficar leve, que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Quais pecados? Todos que você comete, todos que eu cometo. Além de confessarmos sinceramente nossos pecados, devemos também conter nossos pecados. Então, primeiro, nós devemos não esconder nossos pecados. Depois, nós devemos confessar nossos pecados a Deus. E, por fim, devemos conter nossos pecados. Meus filhinhos, diz João, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Eu não estou escrevendo para dar uma saída, uma alternativa para vocês viverem pecando. É pelo contrário, é para vocês não pecarem. Se, contudo, alguém pecar, o pecado deve ser um acidente mesmo na nossa vida. Tem que ser alguma coisa involuntária. Não pode ser uma coisa planejada. Eu tenho visto, ouvido muita gente falar de evangelho na televisão, nas redes sociais. É bom. Mas eu tenho ouvido falar sobre o evangelho como
algo que te dá prosperidade, como algo que acaba com o teu sofrimento. Isso não deixa de ser verdade. Deus quer os seus filhos prósperos em todos os aspectos, alegres no casamento, alegres nos relacionamentos, alegres financeiramente, no trabalho, né? Pessoas que contemplam a realização de sonhos. Deus quer isso, mas o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é nós todos os dias tomarmos uma cruz, ou seja, vivermos a vida com todas as dificuldades que ela apresenta e todos os dias buscar neutralizar a nossa natureza humana no que diz respeito aos desejos que às vezes a gente sente e são muitas vezes não contidos por nós. A Bíblia nos orienta a fazer o contrário. Nós temos, o Evangelho é prosperidade sim. O Evangelho é algo que ajuda-nos a lidar com o sofrimento, sem dúvida nenhuma. O Espírito Santo de Deus vem, habita na minha vida, na tua vida, ajuda-nos a sermos conduzidos. Agora, é preciso, todos os dias, conter a nossa natureza humana. Em uma linguagem assim, mais de igreja mesmo, é necessário mortificar a carne, a natureza humana. Não é falar tudo sim para gente. Gente, se a gente falar sim para tudo, a gente começa a ter problema na vida, a gente começa a ganhar peso, a gente começa a ficar doente, e outra coisa, aí a gente vai abrindo precedentes para tantas coisas ruins na vida. E João aqui vai mostrar dois preceitos que nos ajudam a conter a nossa natureza humana. Eu quero compartilhar com vocês. O primeiro preceito: ande na luz. Andar na luz, diz João. Mas se vivemos na luz, andamos na luz. Andar na luz significa ser franco, ser honesto, ser simples, ser humilde. Paulo orou para que seus amigos fossem sinceros e inculpáveis. Lá em Filipenses 1:10. A oração de Paulo foi: Senhor, permita que eles sejam sinceros e eles sejam inculpáveis no meio de uma geração completamente perdida. O termo sincero, gente, vem de duas palavras em latim: sine e cera. Cresce que naquele tempo do apóstolo Paulo, um pouco antes, ao fazerem escultores, os melhores cobravam caríssimo para fazer uma escultura. Mas como se sabia naquele tempo se uma escultura estava bem feita? É muito diferente do que hoje. Eu não sei avaliar uma escultura, talvez pouca gente aqui saiba. Mas os especialistas daquela época, que cunharam essa palavra, sinceramente, eles observavam uma estátua para ver se ela tinha cera. O que acontecia? Quando uma estátua, o escultor não era muito bom, ela trincava ou ela ficava deformada em alguma área, eles passavam uma cera e depois pintavam a estátua. Mas os bons conhecedores da arte, ao baterem o olho, falavam não. Quando alguém rico encomendava uma estátua, falava assim, ó, sine cera, sem cera. Compreenderam? Então, sermos sinceros. Sinceras. É uma vida sem cera, viu, gente? Sem máscara, sem maquiagem. E isso é meio complicado, porque às vezes a gente começa a acostumar a usar uma cera, né? Mas a Bíblia nos convida a andarmos na luz. Deus é luz e dele não dá para esconder, gente. Pode ter certeza, não dá não. É bom encontrar um cristão aberto, humilde, sincero, honesto. Andar na luz significa ser honesto com Deus. Eu quero convidar você, comece a ser honesto com Deus. Isso vai melhorar a tua vida. Isso vai te fazer, vai te fortalecer em dizer não para algumas coisas que a nossa natureza, as nossas inclinações sempre buscam. Não, não vou fazer isso. Eu posso não fazer. Deus vai me ajudar. Mas para isso você tem que ser sincero. Você tem que ser honesto com Deus. Andar como Jesus andou é a marca do verdadeiro discípulo. O último versículo que nós lemos, capítulo 2, versículo 6. Agora, o segundo preceito é obedecer a palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é uma prova
do nosso amor por Deus? A obediência pode ter três motivações na vida, né? A primeira delas é obedecer porque somos obrigados a obedecer. Um escravo, principalmente no tempo bíblico, ele obedecia porque ele não tinha chance. Se ele não obedecesse, ele morria de morte matada mesmo. Mas você, além de obedecer por obrigação, você pode obedecer porque você precisa. Por exemplo, a pessoa trabalha num local. Ela não pode ser mandada embora, ou não quer ser mandada embora, porque ela precisa do emprego, ela precisa do trabalho, e por precisar, ela busca cumprir todas as suas obrigações. E a terceira forma de obedecer é obedecer porque queremos obedecer. Gente, nós precisamos entender bem essas coisas para podermos obedecer os mandamentos de Deus, os princípios que Deus nos dá. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, para que vocês tenham vida boa. É assim que as crianças normalmente aprendem a obedecer. A criança, de vez em quando, obedece porque não tem jeito. Tem umas que levam até umas palmadas. Às vezes obedece porque precisa. Rápido, a criança começa a aprender que existe uma certa moeda de troca nos relacionamentos. Mas a criança, quando ela ama o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, ela obedece porque ela quer. Eu quero obedecer. E o que Deus nos convida a fazer é exatamente isso. Eu quero que vocês tenham o desejo de me obedecer, porque aí eu vou fortalecê-los a tal modo que vocês vão conseguir mortificar a natureza humana de vocês quando ela gritar para algo que não é bom, para algo que é ruim. É evidente que ninguém se torna um cristão, um crente, porque começou a imitar Jesus, não é assim? Porque uma pessoa pode morrer de imitar Jesus e não ser cristão. A pessoa tem que crer, ela é salva por crer. E isso vem de Deus, não é coisa nossa. Agora, quando a gente passa a fazer parte da família de Deus, a gente quer obedecer. A gente quer fazer o melhor. É claro, às vezes a gente dá uma escorregada, né? Mas nós desejamos fazer o melhor. Viver como Jesus viveu não é perfeição instantânea. É você ter uma vida de ascendência espiritual. Você vai ficando melhor com o tempo, às vezes por causa das experiências ruins, dos frutos que colhemos de algumas atitudes ou decisões que tomamos. Mas é bom que eu seja o melhor marido do que quando eu me casei com a Simone. Ela seja uma melhor esposa, e assim cada um de nós aqui tem um- um- uma esfera de relacionamento bom. Andar na luz, obedecer a palavra de Deus, nos ajuda a conter o pecado em nossas vidas. Eu sei, eu estou falando agora coisas que talvez você contemple no seu dia a dia, no que diz respeito a erros. E eu quero que nós saiamos daqui essa noite com ferramentas para melhorarmos algumas coisas nas nossas vidas. E a Bíblia nos ensina isso. Não devemos tentar encobrir nossos pecados. Precisamos confessar nossos pecados. E, finalmente, é possível conter nossos pecados. Isso nos leva a desfrutar de uma vida verdadeiramente próspera, iluminada, melhor. Vida boa, como diziam os gregos. Eu gosto desse termo. Que Deus assim abençoe a nossa semana. Que Deus abençoe sua semana. Talvez você chegou nesta nova semana, ou no final de semana agora, com tanta coisa perturbando a tua mente, o teu coração. Ou algumas coisas que você fala, nossa, eu não queria que estivesse assim, eu gostaria que fosse diferente. Então, proponha ao teu coração absorver esses ensinamentos nesta noite. E vamos orar por cada um de nós que estamos aqui. Fecha os teus olhos e nessa hora coloca diante de Deus aí aquilo que você fala, Senhor, eu quero a partir de hoje mudar isso. Sei lá, elenca três coisas aí na sua vida e coloca na presença de Deus agora. Vamos ter uma semana abençoada. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra que fala de coisas tão importantes para nós.
registrada há tantos anos, segundo a tua vontade e o teu querer, por meio do teu Santo Espírito. Ah, meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a termos melhoras nestas áreas que os irmãos estão colocando diante do Senhor. Mudança. O Senhor sabe o que é que precisa de total transformação, mas o que nós te suplicamos agora é que queremos ter uma semana diferente, mudarmos algumas coisas de modo definitivo na nossa vida. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos a chegarmos em nossas casas com um coração expansivo, alegre, leve. Ó meu Deus, nos abençoe. Nós queremos sair da igreja com um coração alegre, porque pudemos de fato chegar diante daquele que é o Senhor de todas as coisas, Rei do universo todo, e falarmos o que não está nos alegrando em nossas vidas. E este que é o nosso Deus tem todo o poder para mudar qualquer situação. Abençoa, meu Deus, os lares, as famílias, os relacionamentos. Abençoe nossos trabalhos, abençoa, meu Deus, de tal forma que essa semana seja uma semana próspera, cheia de luz. Queremos viver como Jesus viveu. Dá-nos da tua graça, te pedimos, em nome de Jesus. Amém.